Capítulo 4, parte 2. Em outras palavras, o impulso de escolher este livro pode dar a impressão de ter sido origem na sua escolha consciente. Mas, na realidade, o seu cérebro primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse. E depois, a sua mente consciente seguiu o sinal com uma intenção declarada. Algo como: este livro parece interessante. Acho que vou ficar com ele. Você poderia ter escolhido não ficar com o livro. Algo que você teria racionalizado de uma outra maneira. Mas você não poderia controlar a origem do sinal propriamente dito, do que o que estava o encorajando a agir. Sei que é difícil acreditar nisso. De acordo com Claston, nenhuma intenção jamais se origina na consciência. Nenhum plano jamais é preparado ali. As intenções são premonições, símbolos que lampejam nos cantos da consciência para indicar o que talvez esteja prestes a acontecer. Aparentemente, uma intenção clara nada mais é do que uma premonição clara. O que me perturba é o seguinte: de onde veio o pensamento? Isso é surpreendente. Desde que escrevi a respeito do poder da intenção no livro The Attractor Factor, e desde que falei a respeito dele no filme O Segredo, vi a compreender que as intenções não são de modo nenhum uma escolha minha. Foi um choque. Tudo indica que o que eu pensei que estava fazendo quando defini uma intenção era simplesmente a verbalização de um impulso que já estava em atividade no meu cérebro. A questão torna-se então a seguinte: o que ou quem fez com que o meu cérebro enviasse a intenção? Na realidade, perguntei mais tarde ao Dr. Henin: quem está no comando? Ele riu e disse que tinha adorado a pergunta. Confesso que eu ainda estava confuso a respeito das intenções. Perdi 36 quilos sendo mentalmente vigoroso e impondo a minha intenção de perder peso. Mas eu estava declarando uma intenção ou simplesmente reagindo ao sinal do meu cérebro para que eu perdesse peso? Foi uma inspiração ou uma memória? Escrevi para o Dr. Henin e fiz essa pergunta. Ele respondeu dizendo: nada existe no zero. Acua nenhum problema, nem mesmo a necessidade da intenção. As preocupações com o peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas, e essas memórias substituem o zero. O retorno ao zero. Você requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações com o peso. Apenas duas leis determinam as experiências: a inspiração da divindade e a memória armazenada na mente subconsciente, sendo a primeira nova em folha e a última velha. Jesus teria supostamente dito o seguinte: procurai primeiro o reino, o zero, e tudo mais será acrescentado. Inspiração. O zero é a residência de você e da divindade, de onde e de quem brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde, a paz. Dr. Henin. Até onde pude depreender, o Dr. Henin estava olhando além das intenções e dirigindo-se à origem, o estado zero, onde não existe limite. A partir de lá, experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com o peso é uma memória. A única coisa a fazer é amá-la, perdoá-la
e até mesmo agradecer por ela. Ao purificá-la, você está garantindo que o divino terá uma chance de produzir uma inspiração. O que parece ser verdade é que o meu desejo de comer em excesso, que me manteve obeso durante a maior parte da minha vida, era um programa. Ele se forma no inconsciente, a não ser que eu o purifique. Ele permanecerá ali e continuará a efervescer, na medida em que ele está sempre vindo à tona. Tenho que permanecer consciente da minha escolha, comer ou não em excesso. Isso acaba se tornando uma batalha que dura a vida inteira. Não é nem um pouco divertido. Sem dúvida, podemos neutralizar a tendência dizendo não a ela. Mas isso, obviamente, exige empenho e energia enormes. Com o tempo, dizer não à satisfação do desejo pode tornar-se um novo hábito, mas temos que passar por um verdadeiro inferno para chegar a esse ponto. Em vez disso, quando fazemos uma limpeza na memória, ela acaba desaparecendo. Depois, o desejo de comer em excesso não mais se manifestará, somente a paz permanecerá. Em resumo, a intenção era mero farrapo quando comparada à inspiração. Enquanto mantive a intenção de fazer alguma coisa, continuei a lutar com o que existe. Assim que entreguei os pontos e cedi à inspiração, a vida se transformou. Eu ainda não tinha certeza se era assim que o mundo realmente funcionava e ainda estava confuso a respeito do poder da intenção. Então decidi continuar a investigar. Jantei com Rhonda Byrne, criadora e produtora do filme de sucesso O Segredo. Perguntei a ela uma coisa que eu tinha enorme vontade de saber. Você criou a ideia do filme ou você recebeu a ideia? Eu sabia que ela recebera a inspiração de criar o hoje famoso trailer que causou uma epidemia de marketing. Ela me disse certa vez que a ideia do teaser do filme surgiu de repente em um intervalo de poucos segundos. Ela criou o trailer propriamente dito em 10 minutos. Ela claramente recebeu algum tipo de inspiração que resultou na produção do mais poderoso teaser do filme da história. Mas eu queria saber se a ideia do filme final propriamente dito teve origem em uma inspiração ou se ela sentiu que fez o filme por outras razões. Esse era o ponto crucial do meu interesse pelas intenções. Estávamos declarando intenções que faziam diferença ou recebendo ideias que posteriormente chamávamos de intenções. Foi o que perguntei a ela enquanto jantávamos. Rhonda permaneceu quieta por um longo tempo. Ela pareceu desligada, completando a minha pergunta. Buscando a resposta dentro de si mesma, finalmente falou. Não tenho certeza, disse ela. A ideia veio até mim, sem dúvida, mas eu fiz o trabalho. Eu o criei. Assim eu diria que eu o fiz acontecer. A resposta de Rhonda foi esclarecedora. A ideia foi até ela, o que significa que se aproximou dela como uma inspiração. Como o filme é extremamente poderoso, muito bem feito e brilhantemente comercializado, só posso acreditar que tenha sido tudo um desabrochamento do divino. De fato, havia um trabalho a ser feito e Rhonda o fez. Mas a ideia em si surgiu como uma inspiração. O interessante é que depois de o filme já ter sido lançado, havia vários meses e a agitação em torno dele está atingindo proporções históricas. Rhonda enviou um e-mail para todos os que estrelaram o filme dizendo que este agora tinha uma vida própria. Em vez de declarar a intenção, Rhonda agora estava atendendo chamadas e agarrando oportunidades. Um livro estava surgindo. Larry King estava fazendo um especial de 2 partes buscando nas ideias do filme. Uma versão em áudio estava sendo lançada, continuações estavam a caminho.
Quando agimos a partir do estado zero, na qual não existe limitações, não precisamos de intenções. Simplesmente recebemos e agimos, e milagres acontecem. No entanto, é possível interromper a inspiração. Honda poderia ter dito não ao incentivo de fazer o filme. Parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena. Quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, podemos escolher agir ou não em função dela, se estivermos conscientes do impulso. De acordo com Jeffrey, no seu convincente livro The Mind and the Brain, a nossa vontade consciente, o poder da escolha é capaz de cancelar o impulso que teve início no nosso inconsciente. Em outras palavras, você pode receber o impulso de adquirir este livro, mas pode neutralizar este impulso se quiser fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio, ou a livre vontade, ou como Schwartz o descreve, a livre não vontade. Ele escreve que anos posteriores, ele, Libet, abraçou a ideia de que o livre-arbítrio atua como um guarda-cancela para os pensamentos que irrompem do cérebro e não se esquivou das implicações morais disso. William James, o lendário psicólogo, sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso que temos de fazer uma coisa e antes de efetivamente a fazermos. Novamente, você pode dizer sim ou não ao impulso. É preciso estar plenamente consciente para perceber a escolha. O que o Dr. Henlin estava me ensinando era que, por meio da limpeza constante de todos os pensamentos, sejam eles decorrentes da inspiração ou da memória, eu seria capaz de escolher melhor o que era certo naquele momento. Comecei a compreender que a minha perda de peso teve lugar porque escolhi não obedecer à memória ou ao hábito que estava me incentivando a comer mais e me exercitar menos. Ao escolher não seguir esses impulsos causadores da dependência, eu estava introduzindo a minha capacidade de livre vontade ou de livre não vontade. Em outras palavras, o anseio de comer em excesso era uma memória, não uma inspiração. Ele era proveniente de um programa, não do divino. Eu estava desconsiderando o programa ou neutralizando-o. O que entendi que o Dr. Henlin estava sugerindo como uma melhor abordagem era amar o programa, até que esse se dissolvesse e tudo que restasse seria a divindade. Eu ainda não entendi bem tudo isso, mas estava prestando atenção e escolhendo não eliminar nada por ser novo. Eu mal poderia imaginar o que me estava reservado a seguir.